Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está ouvindo, você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição desta sexta-feira, 8h07. Infelizmente, não conseguimos começar o Mais Personalidades às 8h em ponto devido ao horário eleitoral gratuito. Mas o nosso entrevistado terá os mesmos 20 minutos. E hoje, o nosso entrevistado no Mais Personalidades é o convidado Tarcísio Barbosa de Souza, ex-vereador e atual secretário de Agricultura de Paranavaí. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8h da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. E hoje a presença ilustre de um grande amigo, parceiro, competente, Tarcísio Barbosa de Souza, ex-vereador aqui na cidade de Paranavaí e hoje, atual secretário de Agricultura da nossa cidade. Antes de saber da história, deixa eu pegar o bom dia. Tarcísio, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia aos nossos queridos rádio ouvintes da Rádio Mais. Bom dia os amigos que estão nesse programa maravilhoso, esse quadro importante, que eu só tenho que agradecer esse convite de vocês. Haja visto que é uma forma de você que tem a sua história em Paranavaí, que está enraizado aqui, que nasceu e criou aqui, poder contar a sua história. Isso é um quadro maravilhoso, né? Eu tenho certeza que toda a minha família agora está ligada na Rádio Mais, aguardando ansiosos para ver a gente está falando da minha história. Então eu sou muito grato a vocês, vou ficar devendo isso aí, porque é muito emocionante, é muito importante que a gente possa estar contando a nossa história, isso é muito bom. Eu sou muito grato a vocês. Olha, não está devendo nada, muito pelo contrário, seu nome foi ventilado várias vezes aqui para participar desse quadro, haja vista que realmente você é uma personalidade, né? Nós vamos saber um pouquinho da história do Tarcísio, que olha, tem formação em julgamento, né, de equinos, foi morar lá nos Estados Unidos, tem muita coisa boa para contar, mas começa, Tarcísio, meu amigo, você é nascido aqui em Paranavaí? Nascido e criado em Paranavaí. Eu nasci em 1955, eu tenho 67 anos, filho de Raviduto de Jesus de Souza, o seu Dute, lá do Ribeirão Caiuá, da minha mãe Maria Helena Barbosa de Souza, ambos falecidos, minha mãe faleceu esse ano, meu pai que nos deu tudo que a gente conseguiu na vida foi meus pais, morando no sítio a vida inteira, nós ficamos no sítio, sempre fomos criados no sítio, a ligação com o campo, ligação com a roça, com o setor produtivo. E lá, com 11 anos, era quando a gente tinha que vir para a cidade para estudar. Eu tenho 3 irmãs que são professoras aposentadas de Paranavaí, que com meu pai lá com o sitinho trabalhando, fez também, desse condição com que elas formassem e continuar nesse mundo da educação. Hoje estão aposentadas, adoro minhas irmãs, amo minhas irmãs. Sou casado com a Elaine, que é uma parceirona, um amigo, uma amiga que nos ajuda muito. Nós entendemos, porque eu digo que um casamento, para ser duradouro, ele tem que ter tolerância. A gente tem tolerância, enfim, estamos juntos e vamos continuar juntos. Tenho 3 filhos, o Tarcísio Júnior, que está hoje em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com a esposa, a sua segunda esposa, mexendo na fazenda lá deles. E tem o Rafael, que é casado com a filha a Fernanda, que é filha do seu Laércio, do Cantinho da Delícia, né? Uhum. E tem uma neta maravilhosa, que é uma graça, é uma princesa Maria Eduarda, filha do Rafael. Tenho a Melissa, minha filha, é casada com o Luizinho
Espigolon, filho do Nezão Espigolon, e ele é gerente comercial da GT Foods, eles moram em Maringá. Então eu estou com a minha família encaminhada, minha família criada, com 67 anos de idade, nascido e criado. Os meus pais eram paulistas, né? Meus pais são paulistas, meus pais veio de Colina, no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, meu pai veio para cá, começou a vir para cá com um boi. Meu pai era condutor de boi. Seu pai é um dos pioneiros aqui da cidade. Pioneiros. Meu pai trazia boi do estado de São Paulo, vacas, novilhas, e vinha em marcha de 70, 90 dias. Passava lá em 1º de maio, a nada, a boiada dentro do Paranazão. Nossa. E vinha, sabe onde que é a rodoviária ali? Ali tinha uma mina enorme, tinha uma água ali. O gado ficava ali, daqui ia distribuindo para as fazendas. Onde é o Bradesco hoje tem uma mina. Debaixo do Bradesco nasce uma mina. Já pensou? Então, meu pai, para vocês ver como é que é a vida da gente, acho que é o destino, Deus alinha, escreve para a gente o que a gente tem que passar e o que a nossa missão, né? Por exemplo, a estrada PV002, que era a antiga estrada do Caiuá, ela leva o nome do meu pai, Raviduto de Jesus de Souza. Olha o que é o destino. Sim. O meu pai, com o finado Zé do Bar, Joaquim Mestiço, a família do seu Maximiano Guedes, o próprio pai do Clóvis Campos, do outro lado da Água Genina, esses pioneiros, eles abriram essa linha dessa estrada, era uma picada, eles abriram no machado, no carro de boi, na foice, e aí na época a colonizadora foram distribuindo os lotes beirando o Ribeirão Caiuá, e quis o destino. Meu pai faleceu de acidente em 88 nessa estrada, que leva o nome dele. Olha. Faleceu ali. Então a gente se emociona. Vocês me perdoem, porque realmente eu estou no limite da emoção, né? Mas vou tentar me alinhar aí com vocês, né? Então tem assim uma história de vida, tem muito mais coisa para falar, mas fica aí vocês que o Fabiano Tess vai pegar uma água para você, mais personalidades, é isso. Você que ligou o rádio, nesse momento estamos com o secretário da Agricultura, ex-vereador, Tarcísio Barbosa, né? E o Anderson, nós falávamos ontem, um homem muito honrado, e agora mais ainda, né? Saber da história, já começou falando da família, dos filhos, netos, esposa, pais, né? E eu acho que é dessa forma que se faz mesmo. Mas eu quero saber do Tarcísio também na vida profissional. Estudou lá no sítio, veio para cá, estudou nos colégios em Paranavaí. Você trabalhou até no banco, pai. Tarcísio Barbosa, bancário. Como é que é isso aí? Como que é a vida? É uma escola da vida, a gente vai aprendendo a vida. Acho que é quando você é a maior faculdade. Não adianta você ter doutorado e ser burro funcional. É boa. Então, isso, entendeu? Então, a vida não me ensinou muito, eu devo muito essa oportunidade que Deus me deu. Por exemplo, como a gente estudava, eu estudava na escola lá no sítio. Nós ia a pé para o sítio. Ia a pé para a escola do sítio, não era muito longe. Todos nós estudamos lá na escola do sítio. Só que lá, quando chegava aos 11 anos, você tinha que vir para a cidade. Aí eu vim morar com a minha avó. Como as minhas irmãs todas foram dessa forma. Aí, por incrível que pareça, eu tinha de 11 para 12 anos, eu arrumei um serviço. De 11 o para meu 12. Cunhado arrumou na MM Tecido. Pega uma criança hoje de 12 anos, põe para trabalhar, você vai preso. Eu trabalhei de pacoteiro, limpava a loja e fazia entrega com uma bicicleta bagageira. Naquele areião. Naqueles areiões que tinha em Paranavaí. Trabalhei lá. Depois eu fui para o Bradesco. Eu trabalhei 5 anos no Bradesco. 5 anos no Bradesco. Quando a agência é onde tem um restaurantezinho ali perto da Câmara, ali naquele prédio. A primeira agência era ali ainda. E lá dentro do Bradesco eu trabalhei de contínuo, eu trabalhei na compensação. Sabe como é que nós fazia a compensação? Pegava os malotes no Fuquinha com os par de corrente para poder não ficar no barro, saía por todos os municípios com os malotes, levando os cheques das cidades e voltava pegando os cheques de Paranavaí. Aí chegava à noite,
tinha que lançar tudo, era um cartelão, aquele rufo, cartelão, desse 1 centavo de diferença, tinha que recontar e fazer tudo de novo. A compensação era feita. Quem imagina que hoje, que no ato lá tudo online, já está aqui debitado. Você passa o Pix, teu dinheiro cai em segundos. Nós ia buscar o cheque lá em Querência do Norte, Nova Londrina, de Fusca, tinha que levar o par de corrente para andar. Para não atolar? Para não atolar, saía 6 horas da manhã, tinha que chegar até 6 da tarde. Entendeu? Eu fazia esse percurso para trazer a compensação de toda a região. Você imagina só qual que é a evolução, né? E depois desse período do Bradesco, em meados de 75, mais ou menos, 79, acho que é 79, eu fiquei um período fora, eu fui para São Paulo, eu fui mexer com uma empresa de transporte com um tio meu. E aí depois não era aquilo, porque quando eu trabalhava no banco, final de semana eu ia ajudar meu pai no campo. Nós ia para o sítio, voltava para o sítio, eu ia de bicicleta, ou meu pai vinha buscar a gente, nós ia todos para o sítio, né? E eu sempre fui ligado ao cavalo, meu pai sempre foi um grande domador, e aí quando eu voltei, saí do banco, que eu fui para São Paulo, não deu muito certo, voltei, eu passei dificuldade também. Eu e minha esposa sabe, coisa que nós passamos juntos, que não é fácil. E aí quando eu voltei do estado de São Paulo, eu fui convidado para trabalhar com os Baggio, com o Eduardo Baggio, na parte de agricultura, porque eu fiz um cursinho em Curitiba, tive nessa andança minha e alinhei com a coisa da agricultura, né? E quando chegou para trabalhar com o Eduardo Baggio, o Eduardo já tinha o cavalo quarto de milha, ali eu comecei a envolver, comecei a domar, comecei a treinar e comecei a participar de prova, e aí eu fui convidado para fazer um curso com os juízes americanos, para ser juiz jurados de cavalo nas exposições feira, tanto é isso de morfologia, que é a conformação, como também das provas funcionais. E, por incrível que pareça, eu fui fazer esse curso e tinha uma premiação, os 3 primeiros que passassem no curso iriam para os Estados Unidos, ficar um período lá, para treinar com os americanos como julgar isso aí. E aí eu fiz as provas práticas, fiz as provas todas. Na hora que foi fazer o teste final, tinha um questionário de 100 perguntas que você teria obrigatoriamente de acertar 80%. Olha. Mas quando eu caí que pegou assim, era inglês. Eu falei, morri, não tem, né? Era inglês, eu não sabia. Aí houve um questionamento e dividiram por cada grupo de 5 e colocou uma pessoa para traduzir, mas só leitura. O cara não podia falar mais nada. Ele traduzia, você tem que interpretar e responder. E eu passei em segundo lugar. Olha aí. Aí fui para os Estados Unidos, estudei, eu já fui várias vezes, eu sempre estou indo para os Estados Unidos, várias vezes para os Estados Unidos, com a própria associação, me encaminha para lá, 6 anos, hoje eu estou no comitê de jurados da Associação do Quarto de Milha, sou responsável pela área de formação de novos juízes, sou responsável também para reciclar esses juízes, né? E dei muito curso de doma, lacei também, participei das provas de laço. Hoje estou aí como secretário, ajudando esse magnífico prefeito Kaique, então eu deixei um pouco esse lado. Ô Tarcísio, o Anderson Silva vai falar contigo agora, tem muitas participações aqui, mandar um abraço pro Américo, tá mandando um grande abraço para você, também o Milico Faquinho, Serginho, o pessoal parabenizando também, vai ter mensagem ali na Rádio Mais, ali no WhatsApp. Você é doutor no assunto, realmente você é muito respeitado nacionalmente aí, porque você é um juiz, né? Tem formação de julgamento aí de equinos em todo o território nacional, né? Eu me lembro na exposição aqui em Paranavaí, em outras exposições, você realmente faz um grande trabalho. Ô Anderson Silva, o homem do campo, porém com conhecimento na cidade, é uma mescla, né? Você vê que coisa. O pai dele faleceu numa estrada que leva o nome dele. Ele trouxe um pouco da história de Paranavaí, quando nós íamos saber que ali no Bradesco era uma mina. Conhece tudo, conhece as estradas desde o princípio. É nascido em Paranavaí junto com a cidade. Isso mesmo, né? Bom dia, doutor Ademir, bom dia, Tarcísio, né? Todos os ouvintes aí que estão conosco agora nesse quadro que pegou na cidade, né? E é por isso que pegou.
né? Aqui no Mais Personalidade a gente fica sabendo a história de vida das pessoas, né? Hoje a gente vê, né, um profissional muito bem sucedido, secretário do município, e a pessoa não imagina, né, o que a pessoa trilhou para chegar até aqui. Então, isso que é a magia desse quadro, e por isso que pegou tão... Então, depois de ouvir tanto, olha, pessoa que tem exemplo de família, né, que nasceu né, vida de campo, na roça, vida simples, com muito esforço e trabalho aí. A gente viu aqui uma pessoa humilde, com muita humanidade, né? Mas a gente queria saber, Tarcísio, depois de tudo isso, resume um pouquinho para nós como que foi a sua entrada na política, né, na vida pública, e fala para as pessoas saberem um pouquinho. É uma boa pergunta, Mário. Na verdade é o seguinte, eu fui vice-presidente do Sindicato Rural Patronal, com o Ivo Pierin. A gente sempre fez um trabalho por ideologia. Nós não fomos, nunca, os caras falam, fazendeiro nada, nós tínhamos um sítio que nós somos criados de 13 alqueires, de toda a família. E a minha vida foi ali. E aí, quando começou a ocorrer, aí comecei a participar do sindicato e tal. Quando começou o início daquelas invasões de terra aqui na região, que foi uma loucura. Sim. Aquilo foi uma loucura. Cárcere privado, destruição de propriedade, queima de trator, aquela coisa toda. O que aconteceu? Eu fui convidado para participar da Comissão de Política Fundiária da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E eu fui membro dessa Comissão de Política Fundiária, fui coordenador dela, e fui membro também da Confederação Nacional da Agricultura em Brasília. Eu fui também membro dessa Comissão Fundiária, e começou a travar uma batalha grande contra essa questão das invasões de terra, com apoio do Sindicato dos Produtores Rurais, que não era contra a reforma agrária. Hoje dá para falar que não dá certo essa reforma agrária, mas não era contra a reforma agrária, era contra sim a forma que estava sendo feito, das invasões de terra, atropelando tudo. Aí o que aconteceu? A gente começou a desenvolver um trabalho nisso aí, e fui muito criticado, fui processado com apoio de políticos. Eu não quero falar, aqui até nós estamos vivendo um momento político que eu tenho a minha posição muito firme, mas a gente evitar para até não comprometer aí as questões legais, né? Eu fui acusado de assassinato, abrir um monte de processo, né? Uma ocasião, a minha mãe ouviu a rádio CBN, presidente da Comissão Fundiária da FAEP é indiciado por coautor de crime contra o sem terra. Mesmo cheguei em casa, minha mãe chorando, querendo saber o que era. Tudo montagem, tudo montado para tentar calar aqueles que eram contra aquelas invasões de terra, né? Fui processado, graças a Deus, gastei dinheiro, mas graças a Deus fui absolvido em tudo, foi arquivado aquilo que era injusto, que Deus me ajudou, que foi abrindo esses caminhos. Tem coisa ainda pendente até hoje, mas que não tem como fazer. Então, nesse momento, nesse trabalho fundiário, em nível de Estado, eu era responsável por todo o Estado do Paraná, ainda fazia parte da Comissão Nacional. Nós tínhamos trabalho junto ao Rio Grande do Sul, porque hoje o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, da FAMASUL, da FARSUL, é o Gerdeão, meu amigo de campo. Eu fui muitas vezes para lá com eles lá, para fazer palestra, para fazer trabalho lá no Rio Grande do Sul. Ele era o presidente da Comissão Fundiária, hoje ele é o presidente da FAMASUL. Da FARSUL, FAMASUL, Mato Grosso do Sul. E lá a gente fez um trabalho em conjunto também com a FAMASUL, que é a Federação do Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, São Paulo. A gente se uniu, foi quando saiu aqueles caminhonaços, aquela mobilização que a gente foi até Brasília, levou um monte de trator, caminhão e tudo. Aí nesse trabalho, o que aconteceu? Um dia no sindicato, um grupo lá de produtor falou assim, você precisa ser vereador, cara. Tem gente lá, não falando de muito trabalho a favor dessas coisas e tal, e você tem fazendo um trabalho de Estado, você tem que ser candidato a vereador. Foi quando aí eu entrei na política, fui eleito na primeira gestão, na segunda eu... Isso em 2000 assumi em 2001, né? Era o Deusdete Cerqueira, o prefeito. Foi aí que eu entrei na política. Aí fui secretário de infraestrutura do Maurício Amakawa, tive um período também na agricultura com o Maurício Amakawa,
E depois me afastei um pouco, né? E aí na gestão, porque a gente lá atrás, quando eu fui vereador, quem estiver me ouvindo aí que é da política, que foi vereador na época, sabe que eu estou falando. Nós tentamos, inclusive, Nivaldo Mazin participou disso, o Carlos Alberto, o próprio Marcos Franco. Nós começamos a se reunir e falar assim, gente, tá lá um grupo antigo, da política antiga, brigando de um lado, outro brigando do outro. Essa briga nós temos que acabar, vamos buscar um nome novo, vamos tentar fazer uma política diferente. Aí começamos a trabalhar para que tivéssemos um candidato, até na época nós escolhemos que fosse o Marcos Franco. Aí não viabilizou isso por causa Isso para deputado na época? Não, para prefeito, porque pra o prefeito. início era com a base Sim. em prefeito. Sim. Isso não aconteceu na época, isso não aconteceu. E aí hoje eu estou junto com o Kaique realizando esse sonho, que ele me deu essa oportunidade de mostrar que a política se faz sim diferente, sem apadrinhamento, sem Aparelhamento. tomar sem aparelhamento, então faz com pessoas que conseguem tocar. Mas eu queria que, antes disso tudo entrar, então, respondendo, Sim, Anderson, sim, a sua perfeito. fala, como que eu entrei na política, né? Mas eu acho que você tem que fazer política, você tem que ficar satisfeito que você está fazendo ações num bem comum para beneficiar a todos, para que a gente possa estar fazendo pela população, não por si só. Eu me arrebento de trabalhar num bom sentido assim, mas volto para casa cansado, porém feliz de estar realizando as coisas para os nossos munícipes. Missão cumprida, né? Missão Fabiano cumprida. TS, homem honrado, trabalha, sabe do princípio como foi. Eu sempre falo, né? Falei pro Kaique esses dias, é o cara certo no lugar certo, Fabiano. 8 horas e 28 minutos, já se foram 21 minutos de bate-papo. Como o tempo passa, o tempo voa. Hoje o nosso entrevistado contando a sua trajetória de vida, Tarcísio Barbosa de Souza, ex-vereador e atual secretário de Agricultura de Paranavaí. Muitas mensagens, Tarcísio. Vou falar algumas aqui. O Alan da Infraestrutura, manda um abraço para você também, o Matheus. O Zé do Gás, seu fã, viu? Zé do Gás, seu fã. Fiquei muito feliz ontem quando eu vi o Zé Lugais só lembrando, olha que coisa rapaz. boa, lembrou de quando eu dava os cursos de doma racional lá no Parque Exposição. Ele tá falando aqui, ó, meu irmão John de Tamboara aprendeu a domar quarto de milha com o Tarcísio. Legal. Quem tá mandando um abraço também, o Ney, um abraço para você, Ney. Quem mais tá mandando um abraço aqui? O Bruno, a Clarice, Carlos Trajano. No Facebook também muitas pessoas participando e acompanhando a entrevista. Antes das suas considerações finais, Tarcísio, o nosso presentinho aqui do Mais Personalidades, aquela perguntinha, né, doutor? Com certeza. Também mandar um abraço pro Cristiano Cavazin, te mandou um alô aí. Um grande abraço, parabenizando pela entrevista. Tá aí uma caneca, né, um brinde da Rádio Mais para você. E aquela pergunta, né, tradicional, que vai aí, Isso Tarcísio, vai café ficar na minha estante lá. Vai ficar lá? Lembrar disso aqui, com certeza, cara. e o que vai, café ou cerveja? No dia normal é o café, mas num finalzinho de tarde, uma cervejinha. Vai. Muito boa. Boa, muito boa! Legal, que história de vida fantástica, 8 horas e 30 minutos, já no finalzinho do jornal. Tarcísio Barbosa de Souza, suas considerações finais, e foi um prazer ouvir aí um pouco da sua trajetória de vida. Ô Fabiano, eu que agradeço e quero pedir desculpa, né? Alguns momentos de muita emoção, porque para mim foi uma felicidade muito grande estar aqui. Eu ficaria aqui 2 horas, muitas coisas poderia estar falando, mas quero que vocês saibam que eu estou hoje envolvido na política, mas faço as coisas com amor. Eu amo essa cidade, onde eu criei minha família, meus filhos, onde meus pais nos criou. Eu fico muito triste quando vejo alguém batendo na cidade, falando mal da cidade. A cidade é maravilhosa, eu vi ela crescer, eu vi ela sair do areião e se expandir. Quero dar minha contribuição aí, junto com o nosso prefeito Kaique. Eu tenho certeza que, independente das ideologias políticas partidárias, pensa na cidade, pensa que é aqui que nós vamos criar os nossos filhos, pensa aqui com amor, gente. Parem de se criticar, falem mal daqueles que estão
Trabalhando, lutando, se errarem, mas não falem mal da nossa cidade, que nós amamos isso aqui e é aqui que nós vamos ser enterrados, com certeza. Me perdoe, obrigado, meu coração está pulando, a emoção é grande, que Deus abençoe a todos nós. Doutora Ademir Jandotti, que história, que trajetória de vida. Ótimo final de semana para o senhor, meu amigo. Olha, eu queria agradecer meus companheiros de trabalho, Fabiano TS e Anderson Silva, mais uma semana no Jornal da Mais, primeira edição, e agradecer mais uma vez Tarcísio Barbosa, homem sério, e você que escutou o Mais Personalidades, né, que ama também essas cidades. Vamos ser defensores dessas cidades, sempre, não só aqui, fora daqui também, né, nós queremos que nossos filhos fiquem aqui, se formem aqui, tenha oportunidade para trabalhar aqui na nossa cidade. Tarcísio, olha, foi um dos mais personalidades mais emocionantes que nós tivemos aqui. Então, realmente, tá de parabéns o Tarcísio, um homem muito sério. E você que ouviu a Rádio Mais, eu acho que foi uma aula para todo mundo. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouquinho, 12:25 após o horário eleitoral gratuito com o Jornal da Mais, segunda edição. Anderson Silva, ótimo final de semana para você. Obrigado, Fabiano. Obrigado para você também, doutora Ademir aí, né, meus parceiros da semana toda. Mais uma semana aí chegando ao final, missão cumprida, né? Tarcísio, muito obrigado mesmo de coração por compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Com certeza uma história de muito exemplo, de superação, de trabalho, de honestidade, de humanidade. Então fica aí o exemplo e é isso que as pessoas falam para nós, né? E eu sempre tenho esse quadro da sexta-feira como uma aula e hoje com certeza saio daqui com muitas lições para aplicar na minha vida aí, né? E com certeza valeu muito a pena mesmo. Gente, muito obrigado, um abençoado final de semana e segunda-feira às 7h25 com a graça de Deus estamos de volta com mais uma edição do Jornal. Um abraço a todos e até lá. Legal, na sequência tem o Mirinho com muita alegria, música, descontração até o meio-dia. Volto com o doutor